Mateus, capítulo de número 18, a gente parou. A você que vai nos assistir por meio do YouTube, Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo aqui para estar estudando com a gente, tá bom? Vamos lá, capítulo 18, versículo 1 em diante a gente vai estudar hoje, certo? Diz assim a palavra do Senhor, ó Marcos, vamos prestar atenção agora, lá, ó. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome a mim me recebe. A criança aqui que Jesus está comparando são os filhos na fé. São realmente aqueles que nele crê, nele confia e entrega a vida para ele. Então ele está fazendo uma comparação aqui com as crianças, né? E os seus discípulos. E é interessante a gente notar uma coisa legal, que lá em Marcos... Opa, desculpa aí. Lá em Marcos capítulo 9, versículo 33, a gente vê aí que o motivo de os discípulos estarem perguntando para Jesus quem é o maior no reino dos céus. Versículo 33, capítulo 9, versículo 33 de Marcos, Cris, você abriu aí? Tendo eles partidos de Cafarnaum, estando eles em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Então, essa é a mesma passagem que conta a mesma história em Marcos. Então, os discípulos, eles estavam discutindo no caminho quem era o maior. Aqui Jesus está lidando com alguns discípulos, com os discípulos agora que estão cada um pensando de si a mais do que o devido, né? Eles estão tendo um conflito ministerial ali, querendo ver quem era o maior entre eles. E aí Jesus, ele chama uma criança, quando está nesse contexto de discussão, né, ali de ver quem era o maior, quem era o menor entre eles. Aí Jesus, ele chama uma criança, verso 2, capítulo 18 de Mateus. E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, aqui é a conversão, né? É o novo nascimento, é você nascer de novo, é o arrependimento sincero, né? Que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então Jesus aí, portanto, ele vai dizer verso 4, portanto aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então o mundo, como que o mundo vê o maior? Quem que é o maior pelo mundo? O que tem mais poder, não é? É o que tem mais domínio, é o que tem às vezes mais condições sociais, né? É o que tem mais glória, é o que tem mais status, né? É o que tem é aquele que é mais conhecido, é o maior para o mundo. Mas Jesus vai dizer que o maior no reino dos céus, né, é aquele que se tornar como uma criança, é você ter a humildade, né, de uma criança. E a criança, o que a criança é? A criança, ela depende do pai, né? Não é assim? A criança não é dependente do pai e da mãe. Então Jesus está dizendo que tem essa lição aqui dentro desse contexto que Jesus está dizendo,
que aquele que vai herdar o reino de Deus é aquele que confia inteiramente nele, é aquele que se entrega, né? Por fé, por amor, que crê verdadeiramente nele, assim como a confiança de uma criança no pai e na mãe, né? Não depender dos discípulos, ele está ensinando os discípulos aqui que os discípulos não deveriam, né, depender das suas forças, do seu poder, do seu status, da sua grandeza, né, do que eles eram bons, mas como crianças, né, eles deveriam ser humildes como as crianças. E ele vai dizer, a quem receber uma dessa criança, e ele está até comparando com as crianças dos discípulos, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Então, quando você recebe um crente que confia em Cristo, um verdadeiro crente, né? Você recebe o próprio Senhor. Ele fala, a mim me recebe. Então, quando você recebe o crente, quando você acolhe o crente, quando você é amoroso com o crente, quando você dá atenção ao crente, você se torna, você recebe não apenas o crente, mas você recebe o próprio Senhor. Olha que interessante isso, o valor da vida do discípulo de Jesus, né? E aí ele vai continuar, verso 6, qualquer, porém, que fizer tropeçar uns desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. E aqui a gente está no contexto que os pequeninos são os discípulos de Jesus, são os crentes, né? Que dependem do Cristo e da cruz, né? Para a salvação dele. O converso em Cristo. E Jesus está falando aqui o pequenino, o escândalo, aquele que causa escândalo ao pequenino. Melhor que fosse que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse ao mar. E olha, Jesus vai continuar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham escândalos. Por que é inevitável? Por causa do pecado, por causa da queda. É inevitável que não haja escândalo no mundo, porque o mundo jaz no maligno. Né? O mundo jaz no maligno e o homem jaz no pecado, né? Porque o salário do pecado é o que, diz a Bíblia? A morte, né? O salário do pecado é a morte. A recompensa pelo pecado é a morte, né? E aí, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, é inevitável. No mundo pecaminoso, no mundo que jaz no maligno, é inevitável. Mas olha o que Jesus fala. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Ai do homem que escandaliza um crente, um filho de Deus, um nascido de novo em Cristo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés e seres lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo os 2 e seres lançados no inferno de fogo. Um aviso, né? Um ensino assim de advertência a aqueles que causam escândalos aos discípulos de Jesus. E aqui Jesus ele está usando uma figura de linguagem, né, para falar a respeito da nossa vida espiritual, né? Não que Jesus não está mandando ninguém se amputar aqui. Jesus não está mandando ninguém tirar um olho ou um braço ou uma perna, não. Mas ele está falando que nós devemos tirar coisas da nossa vida que está nos fazendo mal, que está nos fazendo tropeçar, desviar, errar, fazer coisas erradas, né? Você pecar contra Deus. Aquilo que está fazendo espiritualmente você mal, você ruim, você desviar. Arranca isso da sua vida, tira isso de vez da sua vida.
Se você vê, às vezes nós precisamos tirar mesmo algumas coisas, arrancar, né? Da nossa vida que está nos atrapalhando, né? Para a gente continuar a crescer espiritualmente. É isso que Jesus está dizendo aqui. Às vezes a gente precisa amputar mesmo, né? Algo espiritual que está nos atrapalhando para continuar a fé, para não ser lançado todo o nosso corpo no inferno. Jesus dá uma advertência aqui, né? Para nós vermos aquilo que está realmente sendo pedra de tropeço e tirar da nossa vida. Pode ser algo pessoal, né? Pode ser um relacionamento, pode ser um vício, pode ser o que estiver te atrapalhando, né? Jesus está nos advertindo, arranca fora, joga fora isso que está fazendo você se desviar e escandalizar, né? E aí ele vai falar da ovelha perdida. Ele vai falar assim, ó. Ele vai dizer aqui, ensinar os discípulos através de uma parábola da ovelha perdida. Acompanhe aí. Verso 10. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E olha que interessante, né, que a gente notar. Os anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Ele está dizendo aqui que os pequeninos, os crentes que confiam nele e que entregaram a ele a vida e creem no poder da cruz, os anjos, os crentes, eles têm anjos que relatam a vida do crente a Deus, né, que entram na presença de Deus, Cristiano, diariamente. Isso é uma coisa impressionante, né? É uma coisa maravilhosa você saber esse cuidado de Deus por você. O Senhor coloca anjos ao seu redor para cuidar de você e que assistem, que têm acesso livre à presença do Pai Celeste, né? E ele vai dizer, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Ou seja, houve um esforço de Jesus para a salvação do homem, né? Que vos parece, verso 12, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Então aqui mostra Jesus como o bom pastor, né? Que tendo extravia, o que ele faz? Ele deixa as 99 no curral, em segurança, e vai atrás daquela única que se extraviou, que fugiu, né? Enfrenta o perigo da noite, enfrenta os perigos de feras, né? Ele enfrenta para resgatar a ovelha perdida, né? E aí, quando ele encontra aquela ovelha, ele fala aqui na parábola, ele exulta, ele se alegra. Então veja que Jesus está ensinando o valor da alma. A alma é algo extremamente valioso no reino dos céus. Quando uma alma é resgatada das garras do diabo, das garras de Satanás, a Bíblia fala que há festas nos céus. Quando nós levamos uma vida, uma alma a Jesus, há festas nos céus. É importante, né? Por isso que Jesus falou, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja.
Porque a igreja está saqueando as almas do inferno mesmo. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Ou seja, o Pai, Deus, ele é o mais interessado em preservar a vida do crente, né? Ele quer nos preservar, ele quer nos salvar, ele quer... Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Nós devemos ter essa segurança do Pai para a nossa salvação. Para nossa salvação. Nós devemos ser totalmente confiantes de Jesus Cristo para a nossa salvação. Jesus vai dizer agora, do verso 15 ao verso 20, como se deve tratar um irmão culpado. Um irmão que errou, que pecou, né? Vamos lá, ó. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Então, se seu irmão peca contra você, né? Se ele tem alguma coisa contra, você vai até o seu irmão. Só você e ele. Fala com ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele ouviu, né? Reconciliou, você ganhou, você fez o certo. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Então, por exemplo, assim, você foi lá, conversou com a pessoa, ela não aceitou, ela não quis a reconciliação. O que Jesus manda fazer? Chama duas testemunhas. Vai lá, né? Depoimento de 2 ou 3 testemunhas ali, para estabelecer, né, a palavra, para falar com aquele irmão. E se ele não os atender, se mesmo assim ele continuar resistente em seu pecado, em perdoar e se recusar, né? Jesus fala, verso 17, dizei-o à igreja. Então, só vai para a igreja depois desse processo, né? Aí, e se ele recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Ou seja, uma pessoa que você não tem mais comunhão, que não faz mais parte da comunhão entre os irmãos. Ou seja, é uma exclusão mesmo aqui dentro da comunidade. É você não se associar mais àquela pessoa porque ela está resistente e não está querendo perdoar, não está querendo congregar, não está querendo resolver a situação. Aí fala, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também eu vos digo que se 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então veja o que Jesus está dizendo. Que o que nós concordarmos diante da palavra de Deus, porque assim, ó, a gente não pode concordar qualquer coisa e será ligado nos céus, não é isso. Porque Deus não, ele não ultrapassa os limites da sua palavra também, né? Então você vê como é importante a comunhão entre os irmãos, a concordância entre os irmãos, né? Você vê como é importante. E olha o que ele diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, o que acontece? O que ele está dizendo aqui? Basta apenas 2 pessoas para ter uma igreja, para ser uma igreja, né? Que ele está presente. E onde ele está presente, ali é a igreja. Vai dizer agora acerca do perdão. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, verso 21, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Né? No dia, né? Aí Jesus fala isso que o Marcos acabou de dizer, olha lá. Respondeu-lhe Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7 no dia é 490 vezes de perdoar. A pessoa errar 490 vezes, mas não é isso que Jesus quer dizer. Jesus está dizendo que o perdão ele não tem limites. Você deve perdoar sem limites.
Sempre. Você deve perdoar. A gente pode até lembrar do Pai Nosso, né? O Pai Nosso como que é? Quando a gente ora o Pai Nosso perdoa. Como é que é, Marcos? Perdoa as nossas dívidas, assim como o que, Marcos? Os nossos Isso. Então você tem que perdoar, você pede o perdão de Deus, assim como você perdoa. Né? Então, veja como é importante essa característica na vida do cristão, do perdão, né? Você perdoar. Isso é muito importante na vida do cristão. Isso abre caminhos, isso abre meios para Deus agir na sua vida poderosamente. Agora, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que guarda, uma pessoa que acumula a ofensa e essas coisas, o que ela é? Ela é uma pessoa presa, é uma pessoa infeliz, é uma pessoa sem a ação do Espírito Santo. Perdoe, libere perdão. Para que você tenha uma vida em comunhão poderosa com Deus, é necessário liberar o perdão. E aí Jesus agora ele vai contar uma parábola. Presta bem atenção nessa parábola. É a parábola do credor incompassivo. Ele vai dizer assim, ó, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. O rei, né, resolveu agora ajustar as pendências do reino, as pessoas que estavam devendo para ele. E passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Então chegou um na presença dele que devia um valor exorbitante, 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o servo não tinha com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o rei falou, olha, vamos prender todo mundo da família, vende como escravo todo mundo da família dele, e prenda ele até que a dívida seja paga. Tome os bens dele e tudo. Verso 26. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor, o rei daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Então, por causa daquela ação dele de pedir o perdão, o rei acabou perdoando a dívida dele, toda a dívida dele, e enviou ele embora. Isso, uma dívida grande, né? Uma dívida alta. Aí, verso 28, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agora, nota essa questão aqui, ó. Quanto que ele devia, o servo devia ir para o rei? Não. Verso 24. 10.000 talentos, né? Aí, aquele servo vai dizer assim, ó, saindo, porém, aquele servo que foi perdoado, 10.000 talentos, encontrou um dos seus conservos que lhe devia quanto? 100 denários. Então, 10.000 talentos para 100 denários não é incomparável, né? É uma mixaria, como o Marcos disse aí. Então, olha lá, ó. Ele vai dizer assim, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E olha o que ele fez. E agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Ele que acabara de ser perdoado na parábola, né? Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei, como ele fez com o rei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Então ele não teve o mesmo procedimento que o rei. Por uma dívida menor, enviou ele à prisão. E uma pessoa presa consegue pagar a dívida? Não, ele iria ficar ali o resto da vida dele preso até morrer. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar. Sabe o que é o verdugos? Verdugos é... Como é que está na sua aí? Verdugos é mais do que isso. Verdugos é... Na verdade, é um
Não, o verdugo, ele é o capataz, é aquele que... Mas tem uma palavra, quando você tortura, é o torturador. Verdugos é o torturador, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Olha que essa parábola, essa história comparativa ilustra bem o que Jesus quer dizer quando de você liberar o perdão, de você perdoar. Você vê, nós assim como esse conservo, como esse servo, né? Nós somos perdoados por Deus e a nossa dívida é grande, era grande, né? Muitas de nós aqui, se fosse contabilizar os nossos pecados, né? Já viu aquela máquina de fazer conta? Que sai o papel, quando você vai no mercado, que você faz aquela compra grande, você faz aquelas compronas grandona que fica mal grandão. Qual é a pequenininha sua? A minha também, mas aquelas pessoas que fazem a compra fica aquele negócio grandão, né? Imagina a nossa dívida diante de Deus. Então ele nos perdoou, calma aí, Marcos. Ele nos perdoou a nossa grande dívida. E assim nós devemos também perdoar aos nossos irmãos. Assim como nós somos perdoados por Deus, nós também devemos perdoar os nossos próximos.